Então agora, senhoras e senhores, é um cara que eu vou chamar aqui no palco, é um cara que a gente já se cruzou em alguns eventos, onde a gente palestrou junto, e, cara, é um cara sensacional, um cara diferente, bem diferente, assim, bem diferente mesmo. Carioca, né? Tem aquela marra, carioca e tal, mas um coração enorme. E uma coisa que ficou comigo, que ele fala muito, e é a frase dele, né? Que o seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. Então, senhoras e senhores, recebo com muito carinho aplausos e gritos histéricos, Pedro Quintanilha! Muito obrigado, boa tarde. Conrado deu o desafio, né, de palestrar depois do almoço. Espero que ninguém tenha comido feijoada aí. E se eu fizer alguma piada sem graça, pode culpar o Kim, que ele tem me ajudado aí, entendido algumas coisas, né? Então, aí a culpa é dele. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre algo que é muito forte para mim, que é essa questão de execução. Quem aqui tem dificuldade de executar? Vamos lá. Legal. E execução é um desafio, né? Porque tudo está diante de nós, né? A gente tem muito conhecimento, a gente recebe muito conhecimento. E quando a gente começa nesse mercado digital, encontra essas possibilidades, né? Normalmente a gente passa por um processo assim. Primeiro a gente se encanta com alguns números, né? Quem aqui já ficou encantado com alguns números? Uau, são números, né? Muitos dígitos, né, que existem nesse mercado. Às vezes isso gera um pouco de desconfiança. Tem gente que até hoje acha que o que a gente faz é pirâmide ou coisas assim, né? Pablo, não nos ouça. Opa, aqui. Não, gente, multinível e pirâmide são coisas totalmente diferentes, né? Cabrão. E assim, eu sou muito grato pelo Conrado, por ter sido o cara que foi o meu primeiro professor nessa área do marketing digital. Eu lembro que uma vez eu estava na turma 11 do 8Ps, foi no Hotel Matsubara, inclusive foi o mesmo hotel que eu pude fazer o meu primeiro evento ao vivo. E foi muito legal porque quando eu vi, né, as possibilidades do mercado digital, eu acabei vendo a partir dos modelos de negócios de compras coletivas. Aí fui fazer isso na minha cidade e tal. E aí não deu certo. E aí depois eu comecei a trabalhar com classificados online, algumas coisas desse sentido assim, e buscando fazer esse negócio virar, eu fui até, encontrei um teaser de 1h38 do Conrado. E aí, um snap do Conrado, de 1h38, onde ele explicava um fluxograma, né, cara? E como eu gostava dessa área de consultoria e tudo mais, eu vi aquele fluxograma, eu falei, uau, que sensacional, né? Coisa de nerd isso, né? Eu vi um fluxograma e acho sensacional, né? Mas eu conectei ali com aquele fluxograma e fui fazer o treinamento do 8Ps. E eu lembro que quando eu vi ele, né, no palco ali, na verdade não era um palco, era um tablado assim, até menor aqui, né? O 8Ps evoluiu pra caramba desde lá. Eu falei assim, cara, eu estava na primeira fileira e eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Um dia eu vou estar ali. E é muito legal poder falar para a galera que está no 8Ps hoje, né, dentro de um novo formato, dentro de uma dinâmica diferente, mas eu enxergo esse momento aqui como mais um marco, né, nessa trajetória, e eu não acredito em ponto da virada, tá? É uma coisa pessoal. Eu acredito que existem marcos e processos na nossa vida. E porque ponto da virada é muito determinista, né? Então foi aquilo que aconteceu e bum, a minha vida inteira mudou por causa daquilo. Não, a nossa vida ela está sempre mudando, né? Nós somos outra pessoa a cada dia, né? A gente olha uma foto nossa com muito menos idade, você olha e fala, cara, como eu engordei, né? Sei lá, normalmente é assim que a gente olha e vê, né? E você era outra pessoa. Hoje você é outra pessoa, né?
E o que define aquilo que a gente vai avançar, ou o que falta para a gente chegar, está muito mais relacionado ao que a gente já passou do que o que ainda falta, né? E o que a gente vive hoje acaba definindo esse próximo passo de amanhã. E isso é uma coisa que é muito sensacional, né, cara? A gente perceber que a gente está o tempo inteiro mudando. E o que faz a gente continuar mudando, continuar evoluindo e avançando? É a nossa determinação em executar. Porque não adianta ficar sentado na frente do computador, recebendo conhecimento, ou até sentado aqui, recebendo um monte de conhecimento, e depois voltar para casa e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Tem uma frase que diz isso, né? Insanidade, a definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, o meu desejo com vocês aqui nesse momento é que vocês não se tornem mais insanos, achando que vai continuar. Se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Infelizmente é assim, né? Poderia ser diferente, né? A gente podia sentar igual no Matrix e botar lá, quero aprender uma habilidade nova e sair com aquela habilidade já pronta, tudo pronto, né? Mas não é. Para a gente atingir uma nova habilidade, a gente precisa executar as coisas para que isso aconteça. Então, se a gente quer ter mais resultado, a gente precisa pagar esse preço e executar. E parece simples falar, e de fato é. Falar é muito mais fácil do que fazer. Mas o que vai provar aquilo que a gente fala são as nossas atitudes. Beleza? Pode colocar o slide aqui, por favor. São os 4 passos para a gente ir da ideia à execução. E essa é a frase, né, que eu carrego no meu braço e que define muito daquilo que eu tenho desenvolvido, que a gente tem buscado desenvolver dentro da mentalidade empreendedora, que o seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente, né? A nossa mente é que vai determinar a mudança do nosso destino. E a prova que a gente mudou a nossa mente, ela é as ações que a gente faz. Então, a ação que a gente faz vai provar que a gente mudou a nossa mente. Está claro isso? Sim ou não? Sim? Sem sono, por favor? Sim ou não? Sim. Ok, maravilha. Isso aqui não é aquele slide de carteirada, sabe? Meio que para vocês darem moral. Para quem não me conhece, dá moral porque eu estou falando. Algumas coisas que eu já fiz e já desenvolvi. Hoje a gente tem trabalhado bastante dentro de uma dinâmica de desenvolvimento de negócios, então eu ajudo hoje empresários e empreendedores a executarem melhor os seus negócios, a alavancar os negócios deles, e lidero também a comunidade de startup e tecnologia lá da região dos Lagos, né? E falando em região dos Lagos, é isso que eu acredito e é lá que eu moro, e essa brincadeira que eu faço com os meus amigos, né? Que eu moro onde os meus amigos passam férias, inclusive alguns vão estar lá daqui a 2 semanas fazer um passeio de barco com a gente. Projetar a sua vida, desenvolver o seu negócio e fazer a diferença no mundo. É isso que eu acredito, e mesmo que isso pareça piegas, é por isso que eu escolhi gastar a minha vida. Foi nisso que eu escolhi investir a minha vida, é isso que a gente vem fazendo ao longo desse processo. E para a gente falar um pouco de desenvolvimento de negócios e de execução, eu quero chamar vocês um pouco para a gente começar a pensar lá no começo. Negócios, no fim das contas, são seres humanos se conectando, seres humanos criando e conectando. A gente tem falado muito de conexão aqui nesse evento, e a gente vive num ambiente conectado online, e, no fim das contas, em última instância, a humanização da nossa comunicação e ser mais humano é o que vai fazer com que a gente consiga avançar ainda mais nos nossos negócios. E uma boa notícia para vocês é que nós não estamos perdidos, a despeito de todas as notícias, a despeito daquilo que a gente tem ouvido da mídia, daquilo que a gente tem ouvido de pessoas falando, porque está uma desgraça, o Brasil e não sei o quê, e muito bom que ninguém aqui assiste televisão, né? Isso é muito bom, não é verdade? É isso? Muito bom. Porque o fato é que nós não estamos perdidos, tá? A crise não é o fim, e sim, eu vou passar esse slide rápido. Nós estamos evoluindo. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que a gente está evoluindo. Segundo estudos de um cara que eu sigo bastante, o nome dele é Peter Diamandis, tá? E anota esse nome aí
para vocês pesquisarem sobre ele. Ele foi um cara que escreveu um livro chamado Abundância, foi o fundador da Singularity University. Ele comprovou com estudos científicos que nós, como humanidade, estamos crescendo, nós estamos evoluindo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a taxa de analfabetismo ou de alfabetização, ela está crescendo, ou seja, a taxa de analfabetismo mundial está diminuindo. A nossa taxa de mortalidade infantil está diminuindo. O aumento de riqueza na humanidade está crescendo. Então, isso é uma prova real e viva de estudos científicos que mostram que nós, como humanidade, estamos evoluindo. Não estamos perdidos. E isso é uma coisa muito importante, porque o motor que está virando esse jogo para o lado da humanidade é o motor da tecnologia. A tecnologia está fazendo com que a gente cresça, com que a gente viva mais, né? E se daqui a alguns anos a gente viver lá os nossos 150 anos, né? É bem possível que isso aconteça. Uma das pessoas que vai movimentar isso é o JP, né? Esse é um dos sonhos do JP, o nosso amigo lá do Hotmart. E nós estamos evoluindo, nós estamos avançando, nós estamos crescendo, e essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Por quê? Porque quando você parte desse princípio e entende que essa é a realidade que a gente está vivendo hoje, o que acontece? Tudo passa a ser diferente. A nossa perspectiva de futuro passa a ser diferente. Porque se você entende ou acredita que o mundo está em decadência, declínio e destruição, por que faz sentido você trabalhar para mudar essa realidade que já está em definhamento e morte? Não faz sentido nenhum. A partir do momento em que a gente enxerga, com bases científicas, que a tecnologia tem proporcionado isso para nós, um crescimento exponencial para isso, ou seja, a aceleração dos tempos tem feito com que a gente cresça com uma velocidade cada vez maior, isso traz para nós uma palavra que é muito falada, mas pouco entendida: esperança. Nós não estamos vivendo uma mudança de eras, ou melhor, não estamos vivendo uma era de mudanças, né? Como se fala, tudo está mudando e tal. Nós estamos vivendo uma mudança de eras. Isso quer dizer que nós já estamos saindo da era do digital para a era pós-digital. E aí esse é o momento em que você fala assim: caramba, Pedro, mas eu estou aqui me ferrando para poder entrar nesse negócio do digital e a gente já está saindo. E a verdade é que sim. A gente já está saindo da era digital e entrando numa era onde a inteligência artificial tem ficado cada vez mais inteligente. A gente está entrando numa era onde a impressão 3D já é uma realidade, né? Já existem casas imprimidas. Doido, né, cara? Imprimir casas. A gente está entrando numa era onde a criogenia, né, o congelamento de órgãos, é uma realidade que hoje já pode substituir órgãos e até criar novos órgãos, né? A clonagem, né? Se vocês lembram de clonagem só na época da novela O Clone, isso continua vivo e crescendo. Doido, né? Então, para a gente pensar um pouquinho sobre negócios e sair um pouco dessa dinâmica simplesmente do o que eu vou fazer agora ou amanhã, e a gente já vai entrar nesse ponto mais para frente, eu queria que a gente pensasse negócios de uma forma um pouquinho mais ampla. Beleza? Show? Maravilha. O que a gente pode aprender, então, sobre essa dinâmica de aceleração de tempos com negócios de tecnologia ou empresas de tecnologia que têm alavancado e crescido cada vez mais? Uma das coisas que a gente pode aprender é que elas já se apoiam naquilo que existe para crescer ainda mais. Quem fez isso com maestria foi o Instagram. O que ele fez? Ele valia $1 bilhão quando ele foi comprado pelo Facebook, e para ele valer $1 bilhão, ele se apoiou no próprio Facebook, no Twitter, e em outras redes, né, o Tumblr, o próprio e-mail, para acelerar a evolução, crescimento de base e possibilidade de crescimento do negócio dele, e ele foi comprado pelo Facebook por $1 bilhão. Hoje, 4 anos depois, o mesmo Instagram custa 37 bilhões de dólares. Boa valorização, né? Boa venda, né? Bom negócio, né? E o que você pode fazer para se apoiar em alguma coisa que já existe para crescer ainda mais? Essa é uma das coisas que a gente pode pensar e refletir. Uma outra coisa,
Essas empresas de tecnologia, elas resolvem problemas reais da sociedade. Elas não simplesmente querem criar um probleminha ou um problema para poder resolver com alguma coisa. Elas buscam resolver problemas que afetam a sociedade de uma forma ampla e, com isso, elas conseguem ter uma valorização alta. Então, e o que isso traz de ensinamento para nós? Quanto mais ou quanto maior for o problema que o nosso negócio resolve, mais bem pago por isso nós teremos. Por isso que não dá para parar o Uber ou o WhatsApp. Não dá para parar. Pode quebrar carro, bater em taxista, ou no cara do Uber, né? Bater no passageiro, pode fazer o que for. Não dá para parar o avanço da tecnologia. Pode ter lei agora saiu que a Vivo vai taxar mais a internet de quem usa Netflix e tal. Cara, pode fazer tudo isso. Não dá para parar o avanço, não dá, pode brigar com o WhatsApp, o que for, não tem mais como parar o avanço da tecnologia, não dá. Se você resolve um problema real, o seu negócio vai ser imparável. Esse é um grande ensinamento que a gente pode extrair desses negócios de tecnologia. E uma outra possibilidade por que não nós criarmos um negócio como esses? Né? Não precisamos ficar limitados a infoprodutos, beleza? Uma outra coisa é o pensamento mobile. Essas empresas e tudo isso, né, e todo esse movimento de tecnologia hoje, se a gente for, por exemplo, na Google da vida, ela não recebe mais projetos que não tenham um mobile como a primeira tela, né, o mobile first. E aí? Como que você está pensando no teu negócio para incluir essa dinâmica do mobile para isso? Para essa realidade que já é uma realidade, não é o futuro, amanhã e tal, não, já é hoje, já é fato. E aí, o que você está fazendo no seu negócio para que isso aconteça? Uma outra coisa também é que essas empresas e esses gigantes de tecnologia, eles usam algoritmos. Para quê? Para automatizar e possibilitar a escala. A automatização é algo fundamental para os nossos negócios. Construir sistemas que possibilitem que a gente automatize os processos e cresça é uma coisa fundamental. O que você já está fazendo no seu negócio para que isso aconteça? Essa é uma reflexão. E uma outra reflexão é que eles trabalham formação de comunidade de forma mestre. O Airbnb é a maior empresa de hospedagens do mundo. E vocês sabem quantos hotéis o Airbnb tem? 0. Nenhum hotel. A maior empresa de hospedagem do mundo não tem nenhum hotel. E como que ela tem cliente, né? Em última instância, o Airbnb é um afiliado, né? Ele une duas pontas que têm necessidades e corta o intermediário. A formação de comunidade é algo muito poderoso. Se você tem a chance de estar diante de uma comunidade, e aqui está sendo formada uma comunidade, se você tem a chance de estar junto de uma comunidade, de se juntar com pessoas, isso é muito poderoso. E isso é visto de forma mestra no Airbnb da vida. E todas elas constroem valor antes do lucro. Isso quer dizer que elas constroem simplesmente valor para o cliente? Também. Mas não só valor para o cliente, elas constroem valor de mercado, elas constroem ativos que são possíveis de ser vendidos, sem necessariamente dar lucro. E isso é doido, porque normalmente a gente está preocupado com o lucro de amanhã. Alguém tem que pagar essa conta. Normalmente, no caso dessas empresas de tecnologia, quem paga a conta são os investidores, que enxergam essa possibilidade de retorno no futuro, e aí eles bancam essa operação até o negócio virar. No nosso caso, em sua maioria, nós mesmos temos que financiar os nossos projetos. E por isso é fundamental que a gente enxergue o lucro, observe o lucro e tenha o foco em também gerar lucro, porque normalmente a gente está se financiando, não é verdade? Não é isso? Ou tem alguém aqui que tem um baita investidor, multimilionário, que está aí e você não precisa dar lucro? Tem alguém assim? Não, né? Beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica. Então, vamos voltar um pouquinho agora para essa nossa realidade e enxergar um pouco de como isso pode ser tangibilizado para nós na prática.
As grandes possibilidades que a gente enxerga na internet é que ela quebra a barreira do tempo e do espaço, né? Essas são duas coisas que a gente vê e que é muito claro, né? Hoje a gente está aqui conversando e tem gente lá entrando nas minhas páginas e comprando, por exemplo, ou na de vocês, que já tem um negócio online rodando, né? Então, ela quebrou essa barreira do tempo. A gente está aqui agora e está vendendo lá. E também do espaço. Por quê? Porque antes, se eu quisesse fazer um treinamento dentro da minha região, eu ia ficar limitado, né? Quantas pessoas em Cabo Frio têm interesse de desenvolver um negócio online, talvez, né? São poucas. Então, se eu ficasse preso a essa barreira do espaço, a minha cidade seria um limitador, por ser uma cidade do interior e tudo mais, enfim. Mas, com a internet, a gente consegue ter ganho de escala. Então, ela quebra essa barreira. Eu tenho um aluno até do Catar, e eu nem sei onde fica o Catar. Se alguém souber, depois me fala. Quanto vale uma ideia? Essa é uma clássica pergunta, e quem já ouviu não pode responder. Quanto vale uma ideia? Alguém se arrisca? Queria ouvir. Existe a ideia do $1 milhão? Quem acredita na ideia de $1 milhão? Alguém? Alguém? Alguém corajoso? Acredita na ideia de $1 milhão? Quanto vale uma ideia? Nada. Esse camarada aí, o Jerry Surstrad, ele diz que ideias valem 1 centavo a dúzia. Doido, né? Um saco de ideias aqui, né? Tem uma galera aí vendendo ideia ali, 1 centavo e tal, só pegar. Os co-diretores do Startup Weekend, que hoje é o maior movimento de formação de comunidades empreendedoras do mundo, eles dizem que não existem ideias brilhantes, apenas execuções brilhantes. E eu digo que a sua ideia vale a sua execução. Mão na massa. Executar. Eu tenho um amigo que ele diz que ele teve a ideia da local web. Eu gosto sempre de citar esse exemplo, porque se alguém conhece, a local web é um grande player, né, do mercado digital, trabalha com hospedagem de sites e tudo mais. E esse amigo meu, ele insiste em dizer que ele foi o cara que teve a ideia da local web, cara. Olha só que doido. Ele teve a ideia e ele fala, não, essa ideia era minha e tal. Beleza. Mas ele é o dono da local web? Não. Por quê? Porque alguém foi lá e executou. E ele simplesmente teve a ideia. Então, no fim das contas, aquela nossa ideia, que às vezes a gente se apaixona e acha que ela é brilhante, o que vai determinar e dizer que essa ideia é brilhante é o quanto de execução a gente põe em cima dela. E uma verdade aqui para vocês é que as pessoas não querem os seus produtos. Desculpa, mas o teu produto ele é um empecilho para as pessoas. Tomara que ninguém queira me bater. Não, cara, mas já pensei o meu produto todo, eu fui lá, gravei, horas de gravação, suando, e muito tempo e tal. E as pessoas não querem o seu produto, elas não querem o meu produto. E aí você pode perguntar assim, tá, mas beleza, Pedro, e aí, o que elas querem então? O que elas querem, se elas não querem um produto? Elas querem a solução para o problema delas. É isso. Se o seu produto resolve o problema da pessoa lá no primeiro módulo, por que você vai vender 15 para ela? Só para atrapalhar, né? Tem gente, às vezes, que quer atrapalhar o aluno, né, cara? Não está vendendo com alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho, né? Eu tenho muito conteúdo, eu tenho tanto conteúdo que eu quero entregar tudo de uma vez só, né? O Conrado falou esses dias isso, né? Que, cara, às vezes a gente está aí e tem tanto conteúdo, tem tanta coisa, não, vou despejar tudo de uma vez e é isso aí. No fim das contas, isso é uma atitude egoísta, né? Você não está se importando se a pessoa está resolvendo o problema dela. Está se importando com você querer entregar o teu conteúdo o máximo que você tem aí para isso, entendeu? Está claro isso?
Claro? E aí, quais são, então, os 4 passos que ficam simples para a gente executar as nossas ideias? O primeiro deles é entender que aquilo que a gente tem é uma hipótese, tá? Então, a gente tem uma hipótese de problema. O que é isso? Eu acho que o meu produto, eu acho que aquela pessoa tem um determinado problema. Esse é o primeiro passo. E é hipótese mesmo, porque é achismo, tá? Enquanto alguém não comprou de você, ainda está no campo do achismo. Então, eu acho que a pessoa tem um problema, eu acho que eu tenho a solução para esse problema, e eu preciso testar, ou seja, eu preciso saber se esse meu achismo de solução também é um achismo que resolve esse achismo de problema. E você fala, cara, mas espera aí, mas eu já tenho o produto pronto, eu já tenho a oferta, eu já tenho tudo pronto. Se você tem tudo pronto e ainda não vendeu, ainda é um achismo. Porque o que vai validar se a sua solução é uma solução de fato para aquele problema é a venda. E aí, depois que você valida essa solução no mercado, a gente pode fazer como o Ciro Bottini, empacotar e vender, vender, vender. E aí, quando a gente for descobrir o problema, vamos entrar um pouquinho nessa dinâmica de descobrir o problema. Primeira coisa é esquecer um pouquinho os dados demográficos, não que eles não sejam importantes nesse momento, mas para que a gente consiga trabalhar essa hipótese com mais clareza, uma coisa que a gente precisa se preocupar é a circunstância. Qual é a circunstância que aquela pessoa, né, aquela persona, aquele extrato do meu público ideal, ele está passando num determinado momento? Qual é aquela circunstância? E aí, lembrando sempre, né, que a gente está sempre fugindo da dor e buscando prazer. Né? O raio-x da persona é o mapa da empatia. Né? O Mazini já falou um pouco para vocês sobre essa dinâmica. Então, é importante a gente colocar esses achismos nessa ferramenta. Depois vocês podem ter acesso aos slides e aí veem depois tudo isso, beleza? O problema. O que a gente entende, então, como problema e o que a gente pode ter norte agora para o problema? Entender que o problema, ele é um problema do indivíduo. É importante a gente focar em problemas do indivíduo e não em problemas genéricos da sociedade, quando a gente estiver trabalhando o nosso produto. Por exemplo, tá? Um exemplo agora de longe ou perto. 90% do lixo do Brasil não é reciclável. Beleza. E aí? Para eu resolver esse problema, eu preciso o quê? Movimentar coisas públicas, políticas públicas e tudo mais. É longe. Dá para resolver? Dá para trabalhar para resolver? Dá. Mas dentro da nossa realidade, ele está longe. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Beleza. E a gente tem a possibilidade de trazer isso mais para perto. Então, avalia dentro daquilo que você está vendendo, né, se está perto. A solução para o problema está clara, ela está perto. Né? E aí um exemplo seria, as pessoas não sabem quais materiais são recicláveis ou não. E aí, para isso, você pode desenvolver até um produto digital que resolva esse problema para ela. Problema também não é motivação. Por exemplo, o Brasil não forma profissionais rápido o suficiente. Né? Que droga, né? Tem até cara de discurso, né, político isso. Né? Empresas encontram dificuldades para encontrar profissionais qualificados. Isso faz o quê? Está mais perto, está mais próximo da gente resolver. Está claro isso? Beleza? Vamos lá. Depois que você pensou a sua hipótese de problema, a gente parte, então, para a hipótese da solução. Então, o que é o que eu acho que eu vou resolver? Para a gente levar essa hipótese da solução, é legal a gente começar a trabalhar e entender a dinâmica de uma proposta de valor clara, definir o que é o presente que eu vou entregar para esse meu cliente. O que ajuda a gente a fazer isso? O Canvas da proposta de valor. É um quadro, uma ferramenta, também bastante visual, que você pode, então, colocar ali. Quais são os ganhos, né? Do lado rosinha ali, ó, são as pessoas, né? Os ganhos, né? Aquilo ali é a sua persona, e do outro lado é a proposta do teu produto. Isso forma a base da tua oferta. Né? Quais são os ganhos que essas pessoas querem ter, quais são as dores que elas têm, quais são as tarefas que elas querem resolver, e com isso você trabalha o teu produto para fechar, né? Com os criadores de ganhos, com os matadores, né, dessa dor, e o teu produto, de fato, para resolver isso. E aí, fechando esses dois lados, você consegue ter uma clareza um pouco maior da tua oferta. Show? E
E aí, para a gente iniciar essa validação, é importante a gente explorar o mercado. E aí, para isso, tem um artigo lá no site do Mentalidade Empreendedora, que vocês podem acessar depois e dar uma olhada. Tem alguns scripts ali gratuitos para vocês verem ali formas de validar, né? E aí, a validação, ela dá início aos testes. Como que a gente testa, então? Com conversas corpo a corpo, a gente testa com protótipos, a gente pode testar com experimentos e com pesquisas também, né? Eu vou dar para vocês aqui 5 frases, tá? Importantes para isso. Mas antes, eu queria que vocês pensassem assim, quando a gente estiver pensando essa resolução de problemas, é fundamental a gente identificar quais os problemas mais aparecem e quais desses problemas mais doem. Tá? E aí até uma dica para você que está nessa dinâmica lá do filho e tal, qual é o problema que mais aparece ali? Quando você conversa com a sua audiência, o que ela diz que é problema? O que ela está dizendo que tem de problema? E o que daquilo ali dói mais? Porque quanto maior for a dor, maior é a urgência da resolução. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem um livro de brigadeiros, né, brigadeiros gourmet, e ele estava buscando trabalhar aquela venda daquele livro como ensinar as pessoas a vender a criar e fazer para poder fazer em casa, receitas simplesmente. E aí ele estava com dificuldade de fazer o projeto virar naquela dinâmica, e aí ele mudou para um problema que doía mais, que era a dinâmica de pegar aquele brigadeiro e usar como uma renda extra. E aí só essa mudança ao invés de vender um livro de receita de brigadeiros para um livro de usar o brigadeiro como uma possibilidade de renda extra, fez ele explodir de vendas. Então, às vezes, a mudança que a gente precisa no nosso produto nem é no produto, é na oferta do produto. Normalmente é isso, sabe por quê? Porque a gente se esmera para fazer uma coisa boa. É ou não é? Quem desenvolve produto digital aqui? Levanta a mão, por favor. Beleza. Você, quando vai fazer um produto digital, você faz assim, não, vou entregar um negócio horrível para essas pessoas. Pô, vou entregar um troço ruim. Eu vou fazer um negócio aqui de qualquer jeito, e dane-se, e é isso aí. É assim? Não é. A maioria das pessoas fazem os seus produtos de bom grado, com o melhor que ele tem, entregando o melhor, querendo dar o melhor para o cliente. Só que o que falta na nossa comunicação, o que impede a gente de vender, muitas vezes está relacionado a isso. A gente está achando que está resolvendo um problema que não é problema da pessoa. É um problema nosso, às vezes. Então, se você tem um produto que você quer usar para resolver o seu problema, está no caminho errado. O seu problema de grana, às vezes, né? Vou desenvolver um produto para fazer uma grana aqui, né? Estou com esse problema de grana, vou fazer um produto para resolver esse problema. Não vai funcionar. Se você for para resolver o problema das pessoas, no final das contas, você resolve o teu problema de grana. Né? E aí tem uma frase, né, do mentor meu, que eu gosto muito, que é: não pensar em si é igual a pensar em si. Pensar em si é igual a não pensar em si. Ou seja, quando a gente coloca e enxerga que a nossa oferta é para resolver o problema daquela pessoa, no final das contas, a gente resolvendo o problema dela, a gente acaba resolvendo o nosso de grana. Sacou? 5 perguntas-chave para validação. Quais são os seus 3 maiores incômodos hoje? Lembra sempre, tá, que a validação ela vai passar por uma dinâmica de presente e passado, nunca no futuro. Por quê? Porque as pessoas não fazem o que elas falam. Então, a pergunta mais errada que existe é quando você fala assim: fulano de tal, você compraria o meu produto? É ruim. Por que é ruim? Porque compraria está no futuro. Aí eu posso vir aqui, falar um monte de coisa e tal, apresentar meu produto para vocês e falar: pessoal, vocês comprariam? Aí todo mundo levanta a mão. Eu compraria. Eu falo: então beleza, compra agora aí. Ah, não, peraí, tal, não sei o quê, tem que comprar um remédio da minha avó, sei lá, sabe? Normalmente, as pessoas não fazem o que elas falam. Então, compraria não funciona. É o que ela fez, o que ela já fez. Como que você resolve hoje esse problema? Como que você resolve hoje?
Quanto que você paga ou já pagou para resolver um problema desse aqui? Como que você pagou para resolver de uma forma pior do que a que eu tenho para resolver esse problema, sacou? O que você odeia nessa solução que você já tem para isso? E se você tivesse uma varinha mágica, qual seria a solução ideal? E aí você consegue projetar o futuro para enxergar até mesmo a comunicação da tua proposta de valor com mais clareza. Que é o que ela quer, qual é o lugar que ela quer chegar com aquilo. Beleza? Tá claro isso? Pode depois tirar foto aí se quiser e eu também mando os slides para vocês. Isso é muito importante, vale a pena fazer essa pesquisa com a audiência de vocês. Resumindo o que a gente falou até agora, foque sempre nos problemas mais importantes, entenda o máximo possível do seu cliente, foque sempre nas premissas que são mais arriscadas, ou seja, o que é mais arriscado que pode comprometer o meu negócio? É isso que eu vou testar primeiro. Tá? E esse processo nunca termina. Muito bem-vindos ao mundo do empreendedorismo. Nunca vai acabar. A maior prova da validação é a venda. Beleza? Olha aí a validação do acelerador. Foi lá, um workshop com 18 pessoas. 18 pessoas lá em Cabo Frio e eu testei uma premissa. Eu queria saber se 2 pessoas tinham disposição de sair dos lugares delas para ir lá para Cabo Frio aprender comigo. E aí vieram 2 caras, um do Espírito Santo e outro de Ribeirão Preto. E aí eu dei como validada aquilo por conta daquela premissa. Isso também é uma coisa interessante, tá? Ah, Pedro, qual que é o certo e o errado na validação? Não tem. Não tem certo e errado quando você está desenvolvendo o seu negócio. Tem aquilo que você está fazendo e tem as suas metas, e o seu compromisso com atingir a tua meta. Não tem certo e errado. A gente está muito acostumado a viver nesse mundo de certo e errado, por causa da escola e tudo mais. E beleza, né? A culpa não é sua, né? Cópia, né? A culpa não é sua. E é isso que acontece. Né? A gente tem esse problema e acha, e a gente quer sempre aquilo que está certo. Não, eu quero dar o passo certo e tal, e não vai ter. Não vai ter. Então, se você está esperando para executar, se está esperando o passo certo, não vai ter. Foi mal. Não vai ter. Você vai ter que executar para ver qual é. E aí chegou a hora de empacotar e vender, vender, vender. O quadrado da lucratividade é uma teoria que eu tenho sobre esses negócios digitais que têm se desenvolvido e que têm uma alta lucratividade, uma base de crescimento grande. Né? Com isso, eu quero trazer para vocês 3 conceitos importantes para a dinâmica dos negócios de vocês. Procurar sempre um negócio que te dê margem, recorrência e escala. Essa é a nossa busca dentro do Mentalidade Empreendedora e dentro daquilo que a gente tem desenvolvido com os nossos negócios. Margem, recorrência e escala. E unindo esses 4 pontos, a gente consegue alcançar isso. Né? Então, por exemplo, o produto digital, ele dá para a gente escala, em algum nível, correto? Né? Você pode vender muitas vezes e tal, o impacto do custo é baixo relativamente, e você vai vendendo e consegue ter escala. Só que você tem a necessidade de quê? De sempre estar vendendo. Então, você tem que revender ou vender para pessoas diferentes o tempo todo. Você mata um pouco disso, trabalhando no upsells e tal, e tudo mais. Serviços. Ele tem uma margem alta. Né? Então, se você vende um serviço, você tem uma alta margem, mas você tem dificuldade de escala. Né? Você escala serviço com equipe. Né? Ah, dá para escalar serviço? Óbvio que dá. Né? Só que você precisa trabalhar uma força maior para construir uma equipe, para entregar um serviço com a qualidade tão boa quanto você entrega, e assim sucessivamente. Dá para escalar? Dá, mas é mais difícil. Tá? Afiliados. Afiliados é basicamente você vender, né, para alguém e receber uma comissão por isso. E isso é muito legal. Só que tem um malefício, tá, dentro da dinâmica dos afiliados, é que você fica refém da oferta do produtor. Se o cara simplesmente some ou quer parar o produto, ou ele quer tirar o produto do ar. Então, se você baseia o seu negócio simplesmente em vendas como afiliados, é fundamental você ter uma rede de pessoas de confiança, ou de produtores, ou de produtos, para que você minimize os riscos do seu negócio trabalhando como afiliado. Assinatura é uma outra possibilidade, né? E é uma possibilidade que até mesmo inclui esses 3 fatores, e a maior dificuldade é a taxa de cancelamento, taxa de desistência. Então, o calcanhar de Aquiles da assinatura é a retenção das pessoas, né? Fazer elas sempre voltar para estar ali dentro do teu produto, usando o teu produto, usando o teu serviço. No final das contas, tudo que a gente faz dentro desse mercado digital hoje são serviços, né?
né? Vocês pagam ISS, não é isso? Então, o que a gente faz é serviço. Então, em toda essa dinâmica de empacotamento e tal, isso tudo está dentro do mercado de serviços. E por que é importante isso? Porque é importante a gente entender a qual indústria a gente faz parte, né? Então, se a gente for parar para pensar e enxergar o que a gente faz é serviço dentro da área de educação e conteúdo. Tá? Então, essa é a indústria, essa é a nossa indústria, né? A gente não tem negócios de marketing digital. Marketing digital é uma ferramenta, é um canal. Né? Amanhã pode ser realidade virtual. Beleza? Está claro isso? É bom que isso fique claro, porque isso dá uma amplitude maior. A gente começa a enxergar, qual mercado eu realmente faço parte. E alguns exemplos, né? Muitos de vocês já sabem isso, mas eu acho importante passar, porque são alguns exemplos daquilo que pode ser empacotado e vendido online: e-books, palestra online gravada, audioaulas, cursos em vídeo, consultoria pessoal online, programas de assinatura de conteúdo ou até mesmo de produtos físicos. E algumas outras possibilidades que às vezes ficam um pouco fora do nosso radar, mas que são uma realidade do mercado digital e que você pode atuar também, como portais de mídia, portais de conteúdo, marketplace, né? Tem um exemplo aí de um que a gente vai lançar em breve, facilitadores e agregadores, né? Loja virtual, o próprio e-commerce. A gente tem um Bruno aqui, né, que é um cara fera do e-commerce, o próprio Marcelo, dentro dessa área de franquias, e desenvolve essa modalidade do e-commerce com maestria. E os aplicativos, né, os apps. Quem desenvolve app aí? Tem alguém? Olha lá, ó. Desenvolvedor de app, ó. Esses caras são raros, tá? Marca a cara deles aí e depois pega eles para desenvolver os aplicativos de vocês. Sucesso não está na estratégia, pessoal. O sucesso está na execução. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Bernardo Hess, né, o CEO da Heinz. E isso é uma coisa importante da gente entender. Às vezes a gente tem um monte de estratégia, um monte de tática mirabolante, funil XYZ e tal, e, cara, tem muita coisa. Mas, no final das contas, o que vai determinar a nossa posição é a nossa execução. Seja a nossa posição no mercado, a nossa posição do nosso negócio, o crescimento daquilo que a gente está desenvolvendo, vai ser determinante. O que vai ser determinante é a execução. Um exemplo disso foi um sonho também que eu realizei recentemente. Eu fui palestrar na Google. E eu lembro que quando eu estava lá em Cabo Frio, e um posto de saúde, Oswaldo Cruz, que eu trabalhava na recepção de um posto de saúde, eu lembro que eu sonhava em trabalhar na Google. Eu sonhava em trabalhar na Google. Eu nem sabia, né, das possibilidades de empreendedorismo digital e nem nada disso. E eu sonhava em trabalhar na Google e, recentemente, eu pude realizar esse sonho de palestrar na Google, né, e de estar lá naquele ambiente que me inspirou inovação e ali. E um outro, né, exemplo também dessa dinâmica da execução e daquilo que a execução pode trazer dentro do meu negócio, que é um processo que eu estou caminhando, tá? E longe de mim dizer aqui para vocês que eu já cheguei lá, que o meu lá ainda está longe, mas é um processo de execução, dia a dia, construindo mais uma etapa, indo mais um caminho, e um desses exemplos foi o nosso evento ao vivo, lá no Hotel Matsubara, onde o Conrado pôde estar junto com a gente lá, e eu tive a honra de ter no palco do meu evento um cara que foi o meu primeiro professor de marketing, e isso também foi uma realização de um sonho, mas não por ter muitas estratégias, ou ser um Zé hábil das estratégias, porque eu escolhi executar. O meu desejo para vocês é que vocês escolham executar, né? Se vocês quiserem baixar os slides dessa apresentação, eu não vou passar pelo processo inteiro do acelerador digital aqui com vocês, mas vocês podem bater foto aí desse slide, depois fazer um download. Obviamente, eu vou pegar o e-mail de vocês, de muitos de vocês eu já tenho o e-mail, né? E a gente vai seguir conversando com o e-mail. Se você não quiser conversar, não tem problema, tem um botãozinho de cancelar lá. Você pode cancelar e sair, e aí deixa de receber os meus e-mails e a gente continua amigo. Quando a gente se encontrar num evento ou outro, a gente bate um papo e beleza. E, para finalizar, eu queria deixar com vocês uma frase do meu mentor, que é uma frase que mexe também bastante comigo, que é: onde a maioria vê vales, empreendedores veem pontes. O meu desejo para vocês é que vocês encontrem as pontes nos vales das suas vidas. Muito obrigado. Sensacional! Show de bola. Cara, antes de você ir embora, eu só queria falar que você falou do Uber, né? Uhum.
E tem o Douglas lá do som, que trabalha com o apóstolo Isaías. Cadê o Douglas? Está lá? O Douglas. E ele falou uma coisa muito bacana. Qual é a única cidade que não tem táxi? Uberlândia. Douglas! Garoto! Salve de palmas para o Douglas. Palmas para o Douglas. Muito obrigado, Pedro. Valeu. Obrigado, tamo junto aí, cara. Obrigadão, cara. Abraço. Um abraço.